Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se tornar de fato um profissional nesse segmento que cresce cada vez mais. Esse é mais um dos vídeos respostas do nosso Instagram, onde nós selecionamos as melhores perguntas, as melhores dúvidas dos nossos seguidores e trazemos para vocês aqui uma resposta em formato de vídeo para que seja mais completa e vocês possam ter acesso mais vezes a esse conteúdo. E na aula de hoje, no vídeo resposta de hoje, nós vamos falar sobre quais ferramentas se ter na bancada para conseguir fazer os seus reparos. Já, certamente, se vocês me acompanham já há algum tempo, vocês já viram que eu defendo que vocês podem começar com muito pouco. Então, eu trouxe aqui uma estrutura muito enxuta, ferramentas básicas para que vocês possam ter na bancada de vocês para conseguir consertar os primeiros equipamentos de vocês. Então, vamos lá para a minha bancada, porque eu vou mostrar os equipamentos para vocês, que são os equipamentos que nós temos aqui na nossa bancada, que na maioria das vezes são os mais utilizados no nosso dia a dia, tá? Então, já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, aqui na minha bancada, a gente tem as principais ferramentas que nós utilizamos no nosso laboratório. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro algumas ferramentas que são praticamente obrigatórias que você tenha no laboratório para fazer as suas manutenções. Multímetro é a principal ferramenta e ferro de solda. Sem essas duas ferramentas vocês não trabalham, tá? Então, quando eu digo ferro de solda, eu já estou incluindo os insumos de solda. Então, sugador de solda e estanho, pinça e pelo menos um alicate de corte. Então, quando eu falo ferro de solda, eu já estou incluindo essas ferramentas básicas. E o multímetro que você também precisa ter. Então, essas ferramentas, para quem quer começar, professor, eu estou começando do zero. Preciso quais ferramentas para manutenção eletrônica, para manutenção da placa? Essas aqui é o básico do básico. Básico do básico. Professor, eu quero começar com pouco. É isso aqui. Multímetro, ferro de solda, sugador, estanho, um alicatezinho de corte e as pinças, né? Pinças, essa daqui é uma pinça bem velhinha que a gente tem aqui, a gente utiliza muito ela, então até hoje ela ainda está inteira. Pontinha está um pouquinho gasta já, mas a gente utiliza. É uma outra pinça que nós temos também, é essa daqui, tá? Então, isso aqui é o básico. Além disso, o que mais que você precisa ter para consertar as suas placas eletrônicas? Para montagem e desmontagem dos equipamentos, vocês vão precisar de ferramentas. Então, básico do básico, tá? Alicate universal, jogo de chave de fenda e um jogo de chave Phillips. É isso. Se você tiver um kitzinho de chave de boca, se você tiver um kitzinho de chave Allen, se você tiver um kitzinho de chave Torx, isso aí é bom demais, tá? É sempre bom ter e isso vai depender muito de qual área, de qual tipo de equipamento você vai ter. Então, eu trouxe o básico do básico, o resto vocês podem ir comprando aos poucos. É isso que a gente faz aqui também. Às vezes a gente precisa de uma ferramenta aqui no laboratório que a gente ainda não tem. A gente vai e compra essa ferramenta em específico para não gerar custos excessivos. Então a gente compra aquilo que a gente precisa usar. Foi lá, comprou, usou, já deixa guardado para quando a gente precisar de novo, a gente já não vai precisar comprar mais, mas a gente vai comprando conforme a necessidade. Então, ferramentas para montagem e desmontagem dos equipamentos, alicate, jogo de chave de fenda, jogo de chave Phillips, kit de chave de boca, chave Torque, chave... Então, esses são os kits básicos de ferramentas que vocês vão precisar ter. Sugador de solda, uma escovinha para fazer a limpeza da placa eletrônica, tá aqui. Essa escova pode ser adaptada com uma escova de dente mesmo, né? Eu usei durante muito tempo uma escova de dente para fazer a limpeza das placas. Tá? Pega uma escova de dente velha e usa ela para fazer a limpeza das placas eletrônicas. Estanho para fazer a soldagem, alicate de corte é essencial ter e as pinças para auxiliar na soldagem e dessoldagem dos componentes eletrônicos, tá? Ferro de solda, eu utilizo esse ferro de solda aqui, né? Que é um ferro de solda portátil,
da JCD 908S de 80 watts. Então ele tem controle de temperatura e um displayzinho aqui. É só isso aqui o ferro de solda. Como ele é um ferro de solda portátil, ele foi feito para ser transportado, por isso que ele é simples assim, ele não tinha botão de desliga. Então essa era uma desvantagem desse ferro de solda para ser utilizado frequentemente na bancada. Então o que eu fiz? Fiz uma adaptação. Adaptei um botão liga e desliga nele aqui e colei esse botão do lado aqui do meu suporte para o ferro de solda. Então eu deixo ele sempre conectado na tomada e ligo e desligo aqui nesse botão. Então já facilitou muito. Esse aqui é o ferro de solda que eu utilizo. Eu paguei R$80 nesse ferro de solda, acho que até menos, e eu já estou com ele, vai fazer 3 anos. É um excelente ferro de solda, tá? Multímetro a gente precisa ter, não importa se o seu multímetro é simples como esse amarelo, se é um da Flux, se é um de 300, 400, 500 reais, não importa. O importante é você ter um multímetro. Sempre indique que se você for comprar um multímetro, compre um multímetro que já faça a medição de capacitância, porque daí você já vai ter todas as principais medições no seu multímetro, você não vai precisar comprar outras ferramentas além dele. Então tá aqui. Além de ter um multímetro, é preciso saber usar o multímetro. Assim como o ferro de solda. Além de ter o ferro de solda, é preciso saber usar o ferro de solda. Entender quais são as temperaturas de solda, técnicas de soldagem, tudo isso aí é essencial para se trabalhar, mas na aula de hoje nós não vamos abordar esse conteúdo. Eu estou só mostrando as ferramentas que vocês precisam ter na bancada. Além disso, osciloscópio, tá? Nós estamos fazendo um teste com esse osciloscópio aqui, que é um osciloscópio portátil, para fazer as medições que a gente utiliza aqui. Esse osciloscópio a gente comprou ele para teste, para verificar se ele atende às nossas demandas. Até então, os testes que nós fizemos para medição de sinais, esse osciloscópio tem atendido bem. Ele é um osciloscópio de baixo custo, um osciloscópio portátil, ele é somente de um canal, mas para as demandas de manutenção ele tem atendido o que a gente precisa. Nós temos um outro osciloscópio aqui um pouco mais caro, mais de R$5.000, só que a gente não utiliza todas as funções desse osciloscópio, então acaba sendo um desperdício, um investimento que você desperdiça. Então a gente tem ali R$5.000, R$6.000, R$7.000 investido em uma ferramenta e a gente não utiliza nem 10% da capacidade que essa ferramenta pode entregar para nós. Então a gente está fazendo um teste com esse daqui justamente para indicar para os nossos seguidores e para os nossos alunos. Então esse daqui até o momento tem atendido bem, é um osciloscópio portátil que custa aí aproximadamente R$300 a R$400, mais ou menos, tá? Então é esse carinha aqui que a gente sugere, é bom ter, né, na bancada. Não é uma ferramenta essencial, a menos que você trabalhe em um segmento extremamente de sinais. Por exemplo, eu trabalho com manutenção de placas de comunicação. Cara, precisa ter. Ah não, professor, eu conserto placas simples, placas em gerais. Cara, não é essencial. Você vai ver que você quase nunca vai usar esse cara aqui, beleza? Osciloscópio, vou deixar ele aqui em cima, e uma fonte de bancada. Essa fonte de bancada também é uma fonte que a gente comprou para teste, não é dessa que a gente utiliza aqui. Inclusive a nossa que a gente utiliza aqui é mais simples do que essa, tá? Essa daqui ainda é melhor que a nossa, é mais precisa e tem uma capacidade maior de corrente. Então a gente também está fazendo um teste com essa daqui para indicar para os nossos alunos. Então ela indica no visor tensão, corrente e potência, os potenciômetros de regular tensão, de regular corrente, e ela é de um único canal de saída. A fonte de bancada também não é um equipamento totalmente essencial que você é obrigado a ter na bancada, mas assim que você começar a fazer os seus primeiros reparos e entrar uma grana, faça um investimento numa fonte de bancada que certamente vai te ajudar, beleza? Essa aqui, gente, é uma estrutura básica de ferramentas para você conseguir consertar praticamente todas as ferramentas que chegarem na sua bancada. Com essas ferramentas aqui, eu diria assim, cara, você vai consertar 99% do que chegar na sua bancada. Sim, é isso aqui que a gente utiliza para consertar. Não tem uma ferramenta mirabolante, não tem uma técnica, não tem uma ferramenta que resolve todos os nossos problemas. O que temos é ferramentas básicas como essa daqui que mostrei para vocês e um bom conhecimento, boas técnicas de análise e reparo, boas técnicas para conseguir olhar para a placa, ter clareza, entender os componentes e saber por onde eu começo, por onde eu testo, aonde eu verifico, que sinal vai sair aqui, que sinal deveria sair,
saber se o componente está funcionando, se ele não está funcionando através da medição. Então veja, as ferramentas elas nos auxiliam, mas o que comanda mesmo é o nosso conhecimento. Se você domina de verdade, pode ser um multímetro de R$20, você consegue fazer as medições que você precisa para consertar as suas placas eletrônicas. Agora, me fala o seguinte, tem alguma ferramenta que você acha essencial ter na bancada para manutenção? Deixe aqui nos comentários para a gente se ajudar, para a gente compartilhar conhecimento, beleza? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer outro tipo de dúvida relacionada à eletrônica e manutenção de placas, deixe aqui nos comentários também. Valeu, um forte abraço e até a próxima.